Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, né, vocês sabem que eu trouxe aqui uma playlist. Tenho só uma playlist falando sobre religiões. É um assunto que eu gosto muito de conversar com vocês. Mas eu gravei uns 3 vídeos, se eu não me engano, aqui no canal, reagindo a outras igrejas também. E eu também fui uma religiosa, frequentadora de igreja, né? E hoje eu vim reagir à igreja católica, né? Eu nunca fui católica, mas eu tenho meu pai como católico, que acredita muito nessa religião. Tem muita gente que é católico, não tenho contra. Esse vídeo não é para desgrenir a sua religião, nem passar raiva e nem passar ódio. Não, é só apenas para vocês abrirem os olhos de vocês, né? Sobre e saber descobrir que a religião que vocês seguem, a igreja ou qualquer igreja, não vai fazer tanta mudança assim na sua vida, né? Primeira igreja católica, como é que eu descobri a igreja católica? Primeiramente, gente, depois que eu parei de frequentar nenhuma igreja, tenho um vídeo aqui falando sobre a igreja que eu frequentei. Em breve eu vou falar sobre uma igreja também que eu já frequentei aqui. Vou reagir também a essa igreja. Mas eu nunca fui a frequentadora de igreja católica, mas já visitei, né? E essa igreja, gente, ela é moderna mesmo. Ela não te obriga a você usar roupas como as outras religiões, como a igreja da Assembleia, né? Essas outras igrejas Universal, essas outras igrejas CB, Mormons. Essas outras igrejas aí tem umas que você tem que estar usando um padrão para você poder ir para a igreja. O padrão, a mulher vestir saia ou vestido, né? Você, pra ir pra igreja, tem que ir assim. Se você for com outro tipo de roupa, eles vão te julgar, eles vão achar que você é do mundo, que você faz as coisas erradas, que você é uma pessoa errada, que tá com demônio, precisa se libertar. Vai pensar várias outras coisas. Mas essa igreja da igreja católica, uma coisa que me surpreendeu, que é esse vídeo aqui que eu vou reagir à igreja católica, esse sistema da igreja católica, né? Ele não tem esse problema de você pode usar qualquer roupa que vocês quiserem. Eles vão aceitar você de qualquer maneira. E outra coisa também é que eles não obrigam você a dar o dízimo e nem oferta. Você pode sim dar algumas ofertas, alguma coisa assim, mas eles não te obrigam, né? Como a Igreja Universal, que você tem que dar o que é de Deus, e eles meio que ficam ali muito ali no seu pé até você ficar dando ali o dinheiro ali para a igreja, sempre, todo mês, 10%. A igreja católica não liga muito para isso. Mas como eu falei para vocês, quando eu saí, parei de frequentar nenhuma outra, essas outras igrejas que eu fui frequentadora de igreja adventista, Assembleia e Igreja Universal. Mas eu parei de frequentar essas igrejas, né? E aí quando eu comecei a me questionar sobre, eu parei de frequentar a igreja, né? Aí depois eu fiquei, né, estudando sobre a igreja católica. Que até não é só você não só estuda as igrejas, as coisas, as notícias, as informações. Você só não aprende as coisas, não é só apenas pela internet, não. Porque a internet te ajuda muito, você consegue saber muitas coisas. Mas tem livros. Agora as pessoas ficam pensando, fica tirando as coisas da internet e fica gravando. Não é. Tem muitas coisas que você estuda na escola. Até na escola mesmo tem um livro de história, que é o professor que ele estuda, ele dá aula de história. Ele sabe tudo isso sobre a igreja católica, sabe a história do Brasil, história de tudo, né? Ele sabe a história de tudo. E lá no livro de história, lá no livro que a gente, que é aluno, a gente estuda, a gente tem um livro e a gente vê isso que aconteceu, né? A igreja católica,
Lá, se não me engano, foi no século II, no século I, século XIV, século XV, XIII. Essa igreja, ela, no começo, né, foi muito sem o amor próximo, né? Quem diz que a religião do cristianismo só prega só apenas amor, tá enganado. Porque as pessoas, né, naquela época não tinha estudo, não tinha, como hoje em dia, né, não tem tanto estudo avançado, não tinha medicina, não tinha ciência, né, não tinha esses estudos que a gente tem hoje mais assim avançado, né, para ter uma saúde melhor, para ter alguma coisa melhor. Antigamente não tinha isso. Mas essas pessoas que as maiorias que tinha, as únicas que tinha eram muito perseguidas pela Igreja Católica. Você não podia ser médico, você não podia ser filósofo, você não podia ser nada que fosse contra a igreja católica, porque eles condenavam. Eles se mandavam para o inferno, praticamente. Como assim? Se você não seguisse a igreja católica, você seria morto na fogueira. Eles pegavam você à força, porque a igreja católica teve muita influência, teve muito poder antigamente, e eu até hoje tenho muito, contra as pessoas. Antigamente não tinha tanto, até a igreja católica tinha poder até com o governo, mas apesar que naquela época não tinha tanto governo, quem dominava mesmo o país e a cidade e as coisas era mais a igreja. Hoje em dia mudou, né, essa lei. A gente tem o governo, tem o presidente, tem as leis humanitárias, né, e tudo mais. Tem a lei do trabalhador e tudo mais. As leis humanitárias. Antigamente não tinha essas leis humanitárias. Então eles pegavam bem pesado com as pessoas. Se você não seguisse, se você usasse um chá de boldo, as mulheres que usavam um chá de boldo, qualquer tipo de chá de boldo, era perseguida. Eles pegavam as pessoas, eles perseguiam essas mulheres, chamavam de bruxas e pegava elas, cortava os seios delas, né? E se você for pesquisar aqui na internet, a Santa Inquisição da Igreja Católica, você pesquisar assim, Santa Inquisição, vai mostrar lá a história todinha que a igreja fez, né? Se você colocar a Igreja Católica, vai aparecer mais ainda, porque hoje em dia a internet está informando mais, mas isso está nos livros também da escola. Então, se você for pesquisar, tem várias ferramentas de tortura. Não é essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Que hoje em dia, no século XXI, né? Mas tinha as ferramentas, já naquela época já existia ferramenta de tortura, e eles faziam isso com as pessoas que não seguiam, não acreditavam na religião deles e nem seguiam. Então, muitos filósofos, muitos médicos foram mortos por conta da influência da igreja. Então, muita gente perdeu suas vidas, né? Mulheres grávidas também não tinham piedade nenhuma. Eles perseguiam essas pessoas, né? Então, eles pegavam as pessoas, colocavam na praça pública e tacava fogo. Hoje em dia eles tacam fogo para o São João, né? O tal de assar o tal do milho para poder comer. Mas antigamente eles pegavam as pessoas em praça pública, faziam uma fogueira e tacavam fogo na pessoa. E amarrava a pessoa e tacava fogo, né? E fazia tudo isso, né? A gente precisa relembrar isso, colocar isso mais, não esquecer do que eles fizeram lá atrás, porque eles podem fazer, eu não vou dizer que eles podem fazer, porque hoje a gente tem a lei humanitária, mas antigamente eles faziam muito isso, e era normal, era normal, né? Fora que a Igreja Católica também, ela, desde o início da escravidão dos negros, né, que vieram lá todo o país, gente, se você for perceber, todo o país que a Igreja Católica se enfiou, como o Brasil, México, outros países que a Igreja Católica se enfiou, sempre trouxe
atraso, maldição para esse país. É atraso porque se você for ver os países que essa igreja, a igreja católica pegou e ficou, né, para poder deixar lá a sua religião, foi se espalhando até hoje, é um país totalmente assim, atrasado de tudo. Tecnologia, de pessoas humildes, mas também é um lugar muito extremamente perigoso, como o Brasil, um lugar pobre, assim, né? Só nem pobre de coisas materiais, mas pobre de inteligência, são pessoas ignorantes, pessoas que não têm amor ao próximo, não tem nenhum. Gosta de usar as pessoas, enganar as pessoas, roubar, né? Estuprar. E só aonde, se você for pesquisar quais foram os países, como México, um lugar também muito católico ali, da igreja católica, mas um lugar perigoso, igual aqui o Brasil. As casas tem que ter grades, tudo tem que ter grade, porque não tem como, gente. Como é que pode um país que é tanto religioso, que diz ser de religião do cristianismo, de igreja de Jesus, sendo pessoas que acreditam em Jesus, e acontecer de que tanta violência, não era para ser o contrário, né? Mas tem países aí que nem sabe que Jesus existe, nunca nem ouviu falar sobre a história dele, mas é um país extremamente que não tem nada disso, né? Não tem essa violência, né? São pessoas calmas, pessoas que não perturbam a vida do outro, não roubam o que é do outro, né? Não como o brasileiro né? A maioria deles. Então, a Igreja Católica teve uma grande influência, muita influência, né? A Igreja Católica também, hoje em dia, ela ajuda muito, né? Pode ser que é um pouco de peso na consciência, né? Pode ser. Mas, antigamente, eles faziam isso, né? Então, como é que pode uma religião que prega tanto amor fazer isso com as pessoas? Isso é absurdo, né? Absurdo. E a gente não pode se esquecer, gente, o que eles fizeram antes, porque a Igreja Católica foi a primeira igreja do mundo e ela fez isso, e a gente não devemos se esquecer do que eles fizeram, pois se a gente deixar eles esquecer do que eles fizeram, eles vão fazer tudo novamente, né? E o que a gente não espera, né? Mas hoje é bem difícil para acontecer isso, mas como a igreja tem muita influência e muito poder, pode ser que isso aconteça novamente. Fora que a Igreja Católica antigamente a Igreja Católica é uma igreja muito super rica, né? Bilionária mesmo. Por quê? Porque antigamente as pessoas, os idosos, as pessoas, eles usavam muito o mental das pessoas, delas para entrar no reino de Jesus, né? Ir para o céu, né? Ser arrebatado. Eles colocaram na mente das pessoas que as pessoas não tinham que se apegar às coisas materiais e tinha que dar para a igreja. Aí as pessoas vendiam terreno, vendiam casa, vendia várias coisas e doava para a igreja. E assim eles ficaram bilionários, né? Porque pegava dízimo, pegava oferta, pegava as casas das pessoas. As idosos, pelo fim das suas vidas, dava as coisas para a igreja. E assim, cada vez mais, né? As pessoas, para ela manter hoje de pé, forte e com muito poder, teve que acontecer tudo isso que eu falei no início do vídeo. E hoje em dia eles não pedem tanto assim, mas hoje em dia ainda ganha muito dinheiro ainda, porque muita gente ainda ajuda ainda, né? Em casa mesmo, pela internet, paga boleto para eles de dinheiro. E eles são uma igreja muito boa, assim,
de ganhar dinheiro mesmo, também, né? Mas são pessoas, hoje em dia, que eles não fazem mais isso, né? Mas antigamente não tinha quem diria. Você que tá me assistindo aí, você acreditaria nisso? Você acredita? Você imagina? Não dá nem, isso é coisa que a pessoa nem dá pra acreditar, né? Porque eu não acreditei no início, fiquei assustada. Mas realmente isso aconteceu. Eles não ficam girando, eles não ficam falando línguas estranhas, essas coisas aí eles não fazem. Uma coisa também que eu me admiro, né? São pessoas calmas, pessoas que não ficam para poder, não fica gritando como essas outras igrejas aí, para poder passar Jesus, ou falar da Bíblia, falar das coisas de Jesus. Não precisa ficar gritando, nem pedindo tanto dízimo, nem pedindo tanto dinheiro às pessoas, obrigando as pessoas a dar dízimo e oferta. Não, Deus não faz isso, né? Coisa bem que me admira muito, né? Então é isso, gente, que eu penso sobre reagindo à Igreja Católica. É isso, né? Quando eu fiquei sabendo sobre a história dela toda, né? Fiquei surpreendida com a história. E eu reagi e gostei de saber disso, com certeza, né? Porque a gente vai sabendo e vai aprendendo. É bom a gente ficar sabendo essas coisas pra gente não se enganar mais uma vez, né? E levar tanto a sério essas coisas, porque teve muita influência, né? E é isso, eles acreditam em Jesus também, mas como o Papa já até falou já muitas vezes, disse que era muito perigoso acreditar em Jesus, né? E é isso, eles acreditam em Maria, mãe de Jesus, né? Que é a Santa Maria. E elas adoram muito ela, porque é o polo feminino, né? É o que dá vida e tudo mais. Isso também me chama muita atenção também, porque a mulher, essa terra aqui, tem outros vídeos aqui no canal, mas essa terra aqui é os estudiosos já falaram que aqui é uma terra, essa terra aqui é feminina, ela tem vida, ela é fértil, ela dá vida, a natureza, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo aqui no canal.